Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nesta noite, a qual fui convidada a ministrar a palavra do Senhor aqui, venho trazer aqui uma mensagem baseada em Mateus 7, a partir do versículo 24, que vai nos falar a respeito dos dois alicerces, né? Mateus 24 vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impétuo contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impétuo contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Glória a Deus, aqui o Senhor Jesus ensinando as multidões, quando ele falava ali no Sermão do Monte, né? Para aqueles que ouviam, para homens, mulheres, jovens, crianças, velhos e novos, a respeito daquele que ouve a sua palavra, daquele que está atento à sua voz, né? Ele vai falar aqui do homem prudente. O homem prudente é aquele que é cuidadoso, que é cauteloso, que realiza de acordo com aquilo que lhe foi instruído por quem sabe, porque Jesus sabia exatamente o que ele estava instruindo, Jesus sabia exatamente do que ele estava falando, porque aqui no versículo 29 vai dizer que ele ensinava com quem tinha autoridade e não como escribas. Ele ensinava o que ele vivia, né? Então Jesus ele passa as diretrizes àquela multidão de como se comportarem, como estarem postos aqui na terra diante de todos os tipos de situações, né? E aqui o homem prudente, ele vai dizer que este homem que ouve as palavras dele, a palavra de Jesus é vida, a palavra de Jesus é luz para nós. Então ele vai dizer que este que ouve a palavra dele, que escuta a palavra dele, ele vai comparar ele ao homem prudente. Não é verdade? Porque a prudência vai fazer com que você seja cuidadoso, vai fazer com que você faça as coisas da maneira correta, da maneira certa. Que ele vai comparar este homem prudente como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas nós entendemos que para edificar a casa sobre uma rocha, tem que ter um procedimento. Na verdade, tem que ter o que? Primeiramente, a casa tem que ter um fundamento. A casa ela tem que ter um alicerce, e esse alicerce ele tem que ser profundo. E o homem prudente, ele vai ver lá na frente, ele vai se precaver da situação lá na frente. Então o que ele vai fazer? Ele vai cavar, ele não vai se contentar com aquele terreno superficial, porque ele sabe, se ele fizer o alicerce por cima somente, na superfície, provavelmente o dano lá na frente será grande. Mas o homem prudente, ele cava, ele procura um lugar mais profundo para lançar o alicerce. Este é o homem prudente, esse que ouve a voz do Senhor e a pratica. Como aquele homem que vai construir sua casa e cava, ele não se contenta com a superficialidade, ele cava e lança esse fundamento na rocha. E eu quero te dizer nesta noite que essa rocha é Jesus Cristo, porque nós já ouvimos a palavra do Senhor, nós já temos ouvido as instruções que Ele tem nos dado na leitura da sua palavra. E quando nós ouvimos o mencionar da palavra de Deus, quando nós congregamos, quando nós nos reunimos, nós falamos daquilo que está escrito na palavra, porque nós vivemos a palavra de Deus. Então nós estamos com a nossa casa, é necessário que a nossa casa ela seja lançada sobre a rocha, porque a rocha ela é segura, a rocha ela traz segurança, a rocha no dia da dificuldade ela vai fazer com que você fique estabilizado, fazer com que você não sofra danos. Vai dizer aqui: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impétuo, ou seja, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então pode vir a tempestade que vier, pode vir a dificuldade que vier, pode vir o que vier,
se a tua casa está edificada sobre a rocha, ela irá permanecer firme, porque na rocha tem sustentação, na rocha quem está na rocha, ou seja, permanece, não cai, não tem destruição, pode soprar, pode vir dificuldades, mas você está firme. Mas ele também vai dizer a respeito de quem? De todo aquele que ouve estas minhas palavras, ouve e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que é o homem insensato? É aquele que ouve a instrução de quem sabe, é aquele que senta para ouvir, alguém até dá uma instrução, mas ele é desajuizado, ele lança fora os ensinamentos, ele não traz para si, ele não coloca em prática, ele não traz para a sua vida, ele não vive, ele só vive na superfície, ele só vive ali no mais ou menos, na aparência, mas não está fundamentado, não está alicerçado sobre a rocha. E vai dizer a palavra que este é o homem insensato que não ouviu, mas não praticou. Aí vem a situação difícil, a mesma situação difícil que vem para a vida do homem prudente, ela vem também para a vida do insensato, porque a palavra vai dizer que a chuva vem para todos. A chuva, ela vem para os ricos, ela vem para os pobres, ela vem para os negros, ela vem para os brancos, sem distinção de pessoas. O momento ele chega, mas a importante será nesse momento que como nós estaremos? Nós estaremos como homem prudente ou nós nos comportaremos como homem insensato? Que vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, as mesmas situações que o homem prudente vier a passar, as mesmas que o homem insensato também passa. A diferença é que vai vir o vento e derrubar a casa do insensato, porque ela não foi edificada sobre a rocha. A diferença é porque haverá grande ruína sobre a vida do insensato, mas na casa do prudente tem permanência. Na casa do prudente você vai continuar vendo ele de pé. Na casa do insensato, geralmente, na casa do desajuizado que não ouve a palavra do Senhor e nem as pratica, você vai ver logo ele desistindo no meio do caminho, dizendo que não suportou as dificuldades, que não suportou as tribulações. Por quê? Porque não se aprofundou, ele não procurou um nível mais profundo, ele não procurou buscar mais, ele não procurou orar mais, ele não procurou perdoar, ele não procurou amar, ele não procurou ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus, ela é verdadeira e por isso há uma desistência, fica pelo meio do caminho. Mas se você olhar para alguém que passou pela mesma situação do insensato e você vê ele de pé, continuando dizendo que Jesus é bom, este é o sinal de que ele é um homem prudente. Pois veio a situação, veio as circunstâncias, mas a situação e as circunstâncias não ditaram a sua vida. Sabe por quê? Porque ele aprendeu com Jesus, porque a situação não ditava para Jesus a maneira com que ele iria se comportar. A situação, as circunstâncias, elas não paravam Jesus. Vinham as dificuldades, vinham as perseguições, mas no outro dia permanecia ele nos ensinamentos do Pai, permanecia ele a cumprir a vontade do Pai. Isso é ser prudente, isso é permanência na presença, isso é crer naquele que te enviou para algo, aquele que te prometeu, aquele que te fez promessa. Aleluias. Então que nós venhamos ser e aprender com o homem prudente. Mas do insensato nós também tiramos uma lição. Não vou ser dessa forma, porque eu vi o vento soprar e ele não suportou. Mas eu vou ser como homem prudente, que ele suportou e continua com Jesus. O importante é continuar com Jesus, independente de situação. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Qual seja a situação que você possa estar passando, seja qual for a situação que você está vivendo, deixa eu te dizer uma coisa, vai passar. O vento vem,
passa, a chuva vem, passa, as águas vêm, passa, nada permanece, somente a palavra de Deus na sua vida é que vai permanecer, que você é mais do que vencedor. Você se torna um homem prudente, uma mulher prudente, aonde você estiver. É isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, é permanência, é continuidade, não é verdade? Então, como é que eu vou fazer para continuar permanecendo? É eu buscando cada vez mais. É eu pedindo a quem tem cada vez mais. É eu batendo na porta que se abre para que eu possa entender os mistérios de Deus. E isso vai me fortalecendo a cada dia. É para quem busca, é continuamente. É não se conformar. É não se conformar com as águas somente até os tornozelos. Não é se conformar com as águas até o joelho. Não é se conformar até as águas aos lombos. É você mergulhar. É mergulhar naquilo que Deus tem para a sua vida. É a profundidade. É o nível mais profundo que você puder buscar a presença de Deus. Busque. Busque. Mesmo que alguém diga não faça, você fala, se você estiver sob a instrução do Senhor Jesus, vai lá e faz. Sabe por quê? Porque Deus gosta de gente valente, corajosa, que tenha fé, e você tem isso. Amém? Então que nesta noite você possa receber a palavra do Senhor. Seja como um homem prudente. Busque mais, cave mais, até encontrar a rocha. Na rocha a segurança. E essa rocha é Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e te ajude a vencer toda a tribulação e toda circunstância, toda adversidade que vier. Não se esqueça. Você é prudente no Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Que Deus possa te abençoar.